Pessoal, está na hora. Eu vou fazer uma apresentação daqui. Infelizmente, essa madrugada, depois de 5 anos, meu notebook resolveu fritar. E eu tinha uns demos para fazer e vou pedir a paciência de vocês que eu não vou conseguir exibir a parte de demonstração direto. Só as apresentações mesmo. Meu nome é Elber. Tá? Eu sou de Florianópolis, eu trabalho num projeto de middleware para IPTV. Na verdade, é um sistema para TV por assinatura para provedores de internet poderem virar provedores de serviço de TV por assinatura. Tá? Estou nesse projeto já há algum tempo, eu acho bem legal, então eu vou falar um pouco do projeto, de onde veio a necessidade do cache e qual o problema que ele veio me resolver e como que a gente desenvolveu a solução para chegar na coerência de cache. De onde vem a necessidade? Eu trabalho num projeto de TV por assinatura, baseado em IPTV, uma empresa de Florianópolis chamada Cianet. Tá? Vou falar um pouco do problema, onde foi atacado, as peculiaridades disso daí e o nível de carga que eu tive que aguentar antes de correr para procurar uma solução. E a solução com cache para me atender a demanda de alto nível de requisição. Só um pouquinho da cara, está bem antigo, bem desatualizado, mas um pouquinho da cara de como que é o que o assinante vê na casa dele. Tá? O vídeo tocando, ele consumiu essas informações do que ele tem que tocar, da onde veio via APIs. O vídeo em si é distribuído via multicast ou HLS. Tá? Só que todas as informações vêm de APIs no servidor. O equipamento é stateless, então, quando ele boota, ele não tem nada, absolutamente nada de informação, só as informações dele para ele poder se autenticar. Todo o restante ele tem que consumir. Tá? A cada interação pode refletir algumas dezenas de troca de mensagens via consumo de API REST, entregando JSON para o setup box. Por exemplo, ele carregar as configurações e o equipamento. Tá? Eu vou chegar um pouquinho mais no equipamento. A definição do usuário, permissão, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, qual o volume de cada canal. Todas as informações ficam no middleware e são providas via API. Tá? Até carga de conteúdo gravado. O conteúdo gravado fica gravado em servidores. E esses servidores entregam via unicast daí, direto para o equipamento. Então, ele está assistindo um programa que já passou, sei lá, semana passada, e esse conteúdo está automaticamente gravado nos servidores. Tá? Um exemplo de APIs para integração web, tá? Onde ele tem que prover autenticação, autorização, identificação e acesso a múltiplos domínios baseados na informação do cliente web. Opa. Acho que o browser deu uma travada aqui. Tá, vamos passar para frente. Mas é um mobile, enviando informação para a nuvem. Essa nuvem recebe aquele request, identifica de qual provedor que ele está que ele tá autorizado. Aquela requisição desce para o provedor. O middleware manda essa informação para os equipamentos de frente. Esses equipamentos de frente enviam direto para o equipamento via uma conexão WebSocket. E dentro da área de TV por assinatura, a gente tem múltiplos tipos de devices, tablets, Android, Smart TV e Set-top Box. Eu vou focar só num cara, Set-top Box. Ele é um Linux embarcado, com alguma interface, tá? E geralmente com um browser ou um aplicativo, um app, para integrar com outros serviços. Mas ele tem, principalmente, ele tem baixo poder de processamento, baixa memória e desempenho, principalmente para o vídeo, que é o que ele mais tem que fazer, que é decodificar vídeo. E ele não tem estado nenhum. Essa é um pouquinho da cara do que é um head-end de IPTV. Então, consumindo conteúdo de informações de satélite, de fontes locais, passando pelo middleware, que é aquele componente principal lá, onde ele coordena
toda a interação entre todos os servidores, e o que o equipamento enxerga, geralmente, são aqueles servidores de front-end, de guias, de criptografia, acesso a gravações. Tá? E um provedor, ele atende várias cidades, tá? E conversa normalmente com um head-end central. Então, tem cidade A, cidade B, cidade C. Na rede interna do provedor, que é praticamente rede local, ele vai ter os dispositivos conectados na ponta, que vão interagir através da rede do próprio provedor, consumindo aquele conteúdo que está na rede e interagindo com esses servidores. É stateless, mas só o processo de inicialização dele, o que ele tem que fazer? Dar o boot no sistema, provisionar, sincronização de horário, verificar a atualização de firmware, e uma série de outras coisas. E vários consumos de conteúdo estático e APIs. Desses caras, o que ele vai consumir dos servidores, tá? Conteúdos estáticos e APIs. A parte conteúdos estáticos, até aí não tem grande problema, mas dá para se otimizar com cache também. Tá? E o conteúdo dinâmico. Tá? O que ele acessa, o que ele faz, mas daí dá para extrapolar para outros tipos, não só a solução para esse tipo de sistema, mas para qualquer outro tipo de sistema. Site, blog. E uma coisa é o conteúdo também, além do conteúdo genérico, o conteúdo identificado pelo usuário, ou seja, o conteúdo autenticado. Um pouco da arquitetura de sistema, como é que funciona. Um grupo de servidores pequenos. Então, eu tenho um middleware que tem informação de tudo que está rodando, todos os clientes, todos os serviços que estão rodando em outros servidores, quais as configurações ele fez deploy de cada serviço nesse grupo de servidores, para gerar o streaming, para conversar com outros sistemas via cliente, APIs, ou server APIs, ele fornecer APIs para fora, ou receber APIs de fora. Tá? E tem esses caras. Django, tá? Tem N banco de dados atrás, desde Postgre, Mongo, Redis, Cassandra, e por aí vai. A parte de front-end, principalmente para entregar conteúdo estático, e um cara comum que tem na frente de todo mundo é o Nginx. A parte de conteúdo estático geralmente cai no Nginx, vai cair no front-end, com proxy reverso para trás, para o servidor de middleware, e aonde ele vai fazer os caches. Tá? A guia de programação também, conteúdos dinâmicos de APIs, que eu vou cachear para aguentar a carga. Tá? Então, de requisições de APIs, o que está em vermelho é o destaque, onde foi atacado. Tá? E um pouco de números de requisições. Tá? Total de chamadas, 76, só na carga inicial do equipamento. Então, conteúdo estático, tranquilo, deixamos passar, porque não impacta em nada praticamente. Agora, conteúdo dinâmico, 41 requisições de APIs para um equipamento subir. Tá? Me dá minha lista de canais, me dá a lista de canal global, me dá a configuração que eu tenho de controle parental, me dá a senha de acesso do meu equipamento, me dá, e por aí vai, me dá as APIs de integração para eu poder ver vídeos do YouTube, ou dar like no Twitch, ou fazer qualquer coisa do gênero. Tudo ele vai consumindo, e isso tem um alto grau de processamento. Tá? E cada request desse, um pouco da anatomia dele. Eu vou descer um pouquinho a fundo aqui para exemplificar. No request, um exemplo de request, tem o cabeçalho do request, com o status, o request header, o que ele vai estar pedindo, com N informações, e o response do servidor, com os headers que o servidor devolveu também. Além do conteúdo, que está um pouco abaixo, depois do header. Então, geralmente, para um consumo de API, ele chega, vai bater aquele XHR lá, XML HTTP request, o consumo REST, vai bater reverse proxy do front-end, cai no middleware. Esse middleware vai verificar o cache local. Tá? Se não tem cache, ele vai repassar, cai por um Django com um G-Unicorn, e depois ele vai conversar esse middleware
vai conversar para trás com os bancos para obter e estruturar essas informações, preparar a response e mandar de volta. Esse cara tem alto custo de processamento. Ele vai ter que fazer, para cada request, N consultas em banco de dados, vai ter que pegar uma lista, ordenar essa lista, fazer filtros, aplicar transformações nos dados para entregar, normalizar, preparar o JSON de resposta e entregar de volta. Então, é esse cara que eu tenho problema nesse processamento. Demo time, infelizmente, eu não perdi meu notebook, então eu não vou conseguir fazer. Tá? Mas, basicamente, tá? Vamos dar uma olhada na configuração do cache. Esse demo time eu fiz alguns requests usando um Apache Bench. Todo mundo que conhece, a ferramenta mais básica para alguém fazer uma análise de carga é usar um Apache Bench e consumir APIs. Então, basicamente, assim, sem o cache, uma das consultas mais pesadas que eu tenho ali, eu tenho em torno de 130, 150 milissegundos para responder, que é uma ordenação da lista de canais e para ajudar no front-end. Então, ele gera uma lista encadeada em JSON, falando para cada elemento qual é o próximo e qual é o anterior. No front-end fica fácil para o pessoal fazer o alinhamento de informações na interface do equipamento. A configuração principal do Nginx, fazendo alguns includes. Tá? O middleware é a parte onde eu vou ter configurado qual o socket que ele vai conectar para consumir esse Nginx. No meio ali tem, por exemplo, um cache de channels, onde eu tenho proxy cache path, onde que eu vou armazenar esse cara, qual o level que eu vou armazenar, qual a estrutura de diretórios criadas para jogar esse cache lá dentro, para não jogar tudo num diretório só, às vezes tem milhares de conteúdos cacheados e milhares de conteúdos cacheados dentro de um diretório, fica lento para o sistema operacional abrir aquele e fazer o find do aquele arquivo específico, né? Então, gera um nível de estrutura de diretório. Tamanho de zona de cache e o tamanho máximo que eu vou armazenar. Tá? E a parte principal ali é a configuração do proxy cache. Tá? Está sendo usado o módulo cache purge. Tá? E a parte principal para você ter o controle total do seu cache é conhecer as requisições, conhecer a aplicação, saber se aquele conteúdo é cacheável, ou seja, ele não vai ter nenhuma modificação temporal a cada request, ou não vai ter que fazer nenhum tipo de interação no back-end. Então, eu sei que aquilo lá pode ser cacheado. Se ele pode ser cacheado, essa carga eu tiro da parte de trás e eu deixo a carga só para o Nginx simplesmente pegar um arquivo em disco e entregar. Tá? E o principal, a chave de tudo, é a cache key. E eu posso colocar as informações que eu quiser nessa cache key, dependendo as informações que eu vou querer manter, são relevantes ou não relevantes para um equipamento ou não, ou dependendo de usuário ou não. Então, eu vou montar essa cache key. E como que o Nginx, sem módulo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela informação que está vindo do request, vai pegar os dados da cache key, vai montar um hash MD5 com ele. Tá? Com esse hash de MD5, baseado na configuração do channel lá, ele vai falar, aquilo lá tem um cache level 1, 2, tá? Ele vai gerar esse arquivo, onde ele pegou aquele último número lá, a última letra do hash gerado, criou um diretório chamado 5, com as outras duas letras que estava lá, cache levels 1, 2, as duas letras ele gerou mais um diretório chamado 1F, e o conteúdo do arquivo que vai estar com o que está cacheado nesse caminho completo. E o conteúdo dele é qual key que ele usou para gerar aquilo, ou seja, aí eu faço um mapeamento da request para o que vai ser cacheado. Tá? E ele faz um mapeamento completo, com status de retorno,
qual server, por exemplo, está um G-Unicorn, que está um Django com um G-Unicorn atrás, tá? O status da conexão e o conteúdo em si do response que ele vai ter que entregar. Daí um pouco mais a fundo, tá? O que é um usuário para um servidor que está recebendo uma requisição, tá? Um usuário, em cada uma das requisições, ele vai mandar alguma informação que, na parte do back-end, eu vou saber que aquilo lá é o usuário X, que aquilo lá é a Maria, e no outro usuário Y vai ter uma outra informação que vai falar que aquilo lá é o Pedrinho. Tá? Essas informações têm N possibilidades de serem passadas. As mais conhecidas, por exemplo, um Session ID, que ele gera um hash de sessão, tá? Ou uma API token, uma API key ou uma token, dependendo do gerador que você estiver usando para gerar o REST, usando um REST Framework, um TestPy ou qualquer outra biblioteca de geração. Tu vai ter N possibilidades de parâmetros diferentes. Tá? E as informações podem ser passadas, além daquelas padrões, via HTTP headers não convencionais, ou via query string, ou via post message. E como que foi utilizado para fazer a limpeza, que é a parte principal, né? A configuração e botar o cache para rodar, beleza. A configuração padrão do Nginx é a expiração de cache por tempo. Agora, imagina numa situação que eu tenho alguma pessoa que liga para o provedor e fala assim, eu quero comprar o pacote, sei lá, PFC. E a pessoa fala, então, beleza, daqui 3 horas você pode reiniciar o teu equipamento, ou a gente vai atualizar o teu equipamento para você ter acesso, porque a sessão de cache vai ser expirada por tempo. Isso é altamente indesejável, né? Então, por isso, fazer a granularidade e conseguir fazer a limpeza do cache pontual. Tá? Na parte de back-end, tá? Foi utilizado para fazer a identificação do usuário, padrão do Django, contrib-auth, e usando o ORM do Django, a partir de signals, para detectar que teve alguma modificação no back-end. Baseado nessa modificação do back-end, eu sei que eu tenho que purgar o cache X, o Y, o Z, com as informações XYZ que pertence a tal usuário e não tocar em limpeza do cache de um outro usuário. Então, daí eu consigo excluir única e exclusivamente uma coisa que foi modificada na parte de trás para refletir que aquele cache vai ser purgado e quando vier a próxima requisição vai ter os dados atualizados com o que foi alterado no banco de dados, por exemplo. Agora, como tem vários jeitos de eu poder identificar um usuário, eu tenho um outro problema. Se eu definir minha cache key, aquela cache key, eu falei para ele que ele vai utilizar a HTTP info, que é o API key da query string, ou se é um authorization API key com a identificação do equipamento, ou se é um session ID, se eu coloquei todos esses casos, eu vou fazer a hora que eu for fazer o purg do cache, eu tenho que passar exatamente a mesma informação que veio para eu poder fazer a limpeza exata daquele conteúdo. Se vier só a API key, é um usuário. Se vier só o Session ID, é o mesmo usuário. Mas se vier os dois juntos, ou se vier uma das duas, simplesmente não vai bater a key de geração do cache e nem muito menos a da limpeza. Tá? Aquele é um exemplo de um proxy cache key usando o esquema, request, HTTP API key e HTTP authorization. Então, como eu vou ter que fazer exatamente a mesma requisição e eu tenho que respeitar aquele proxy cache key, tá? Um jeito de eu manter isso daí foi armazenar essa informação que veio. Quando ela bateu no middle, eu guardei exatamente a requisição com todos os cabeçalhos de request, tá? Para eu poder refazer ele na hora de fazer a limpeza. E ele bater exatamente com a mesma chave
que foi gerada na key. Tá? E quem pode, usando esse módulo de cache purge, qual o servidor que pode? Por exemplo, só um servidor local ou um servidor onde está um middleware com o IP dele, que ele vai poder bater no Nginx e falar, dá um purge nesse cara aqui. E esse cara vai receber aquela request e ele vai falar, beleza, esse cara aqui está autorizado para fazer purge, eu vou lá e gero o hash dele, acho o arquivo no disco e simplesmente remove aquele arquivo para fazer a limpeza do cache. Posso até fazer também, além de fazer a limpeza, refazer o cache com os dados novos. Eu faço o purge e automaticamente já faço mais um request para gerar um novo cache. Para aquele próximo request nem chega a bater no middleware, porque ela já ficou parada, porque o cache já está pronto para ser entregue para a próxima requisição que vier de fora. Como eu tenho esse controle do que eu tenho no back-end coerente com o que está no cache, eu posso extrapolar a minha validade de cache, sei lá, para 12 meses. Então, e garantir que aquele cache irá entregar aquele conteúdo que é dinâmico para aquele equipamento. Tá? A situação onde eu precisei disso, tá, foi uma peculiaridade desse tipo de serviço. Imagina que eu tinha várias cidades, e essas várias cidades aconteceu o seguinte, simplesmente acabou a luz numa cidade. Tá? E lá eu tenho 5.000 equipamentos naquela cidade. O que acontece quando voltar a luz? Os equipamentos vão começar a botar, sobe os equipamentos de rede, todos os equipamentos vão começar sincronamente a subir ao mesmo tempo, de repente eles vão começar a pedir autenticação, então eu posso cachear até a autenticação dele, entregando a API Key, que eu já vou estar cacheado também, ele vai me passar informação de login, senha, mais algumas informações para identificar aquele equipamento, aquele específico. Eu posso entregar isso de cache, eu não preciso nem fazer a consulta para validar aquele equipamento, a não ser que eu queira validar realmente e fazer algum processo no back-end. Então, eu vou ter 5.000 equipamentos vezes 41 requests, simplesmente uma máquina de 24 cores com todo o sistema em SSD simplesmente não aguentando. Por quê? Aquela requisição vai vir começar a atender os primeiros, a hora que começar a atender o 100º, o 50º, ele vai começar a ter um pouquinho mais de demora na entrega, porque ele está processando mais coisas, fazendo N consultas em banco de dados, e aquilo vai virando uma bola de neve, até que chega num ponto que o servidor simplesmente fala, parei, não atendo mais ninguém, porque eu não aguento. E foi daí que veio a necessidade de correr atrás e estruturar esse tipo de solução. Então, a coerência de cache. Se alguma informação for modificada, invalidar ou refazer aquele cache de conteúdo para que esteja coerente com o que foi modificado. Na parte de back-end, na verdade, como foi utilizado, eu posso utilizar os signals do próprio Django, tá? Identificando que um dado foi modificado, e como eu armazenei toda a request, no caso, estou usando o Mongo para guardar a request exatamente como ela veio, com todos os headers e as informações que vieram, eu simplesmente vou fazer uma consulta no Mongo, pegar as requests que foram feitas para aquele dado que tem que ser excluído, pegar todos aqueles dados que eu tenho que fazer purge e vou mandando para o Nginx falando, dá um purge nesse, purge naquele, purge naquele, purge naquele. Então, post-save, post-delete, para invalidar listas, invalidar dados pontuais. Tá? O módulo usado foi esse módulo Cache Purge, da Freecl. Tá? É um módulo do Nginx, compila junto com ele. E aquela configuração, você pode fazer ele para informar o cache status. Tá? E aqui só um pouquinho da parte do Django. Eu vou registrar os signals, num signals, quais módulos que eu estou fazendo naquele determinado aplicativo. Tá? Eu vou usar um método lá dentro. Tá? Vou registrar os signals para modificações dele. No caso, ali um pré-save e um pré-delete de algum objeto. E lá dentro
daquelas funções ali, tá? Eu vou falar para ele pegar no Mongo, fazer uma lista de tudo que eu tenho que fazer purge e fazer simplesmente os requests para o Mongo, passando lá os requests, só que eu mudo o status, em vez de put, post, delete, update, patch, eu coloco um purge para o Nginx saber que ele tem que purgar a URL que foi feita a requisição, que eu vou ter que limpar, e os headers, eu repasso para ele os mesmos headers que eu recebi na primeira requisição, que está cacheada, que eu tenho que fazer purge. Depois só um log. A parte de testes, como que eu valido isso? Se está funcionando? E se eu vou ter limpeza única e exclusivamente da informação que eu quero, e não excluir um cache de uma outra informação que não foi alterada, que eu não quero. Então, na parte de TDD, um teste de integração, estou usando o próprio unit test do Django, e o Docker, simplesmente para eu garantir que eu vou subir um sistema com o Nginx instalado, mapear o volume das minhas configurações atuais para aquele container. Então, lá dentro, simplesmente, ele vai rodar um Nginx, apontando reversamente para o meu teste unitário que eu estou fazendo. Então, ele inicia o teste, subo o container, aquele container tem um Nginx rodando numa porta específica, ele vai fazer o cache lá dentro. Então, eu subo o primeiro teste, subo um container. Ele está zerado, ele garantiu que o estado dele inicial, não tem cache nenhum, não tem nada, a configuração está exatamente, não tem lixo lá dentro. Ele vai, o meu teste framework eu passei com um live server, ouvindo qualquer IP na porta específica, ele vai fazer um client, fazer um request, o Nginx vai vir e vai puxar de volta, consumindo aquela API, guardando as informações no Mongo e o cache dentro do container. Então, eu terminei aquele cache, aquele container é excluído, roda o próximo teste, cria um outro container, faz o mesmo processo, faz todas as requisições necessárias, tá? Faz o primeiro, verifica. O cache purge status está como miss, ou quer dizer, não existe cache. Faço a segunda requisição com os mesmos parâmetros, vai dar um cache hit, que eu sei que então está cacheado. Então, eu garanti que aquilo lá está cacheado. Botei lá um assert, se contém a resposta, tem o conteúdo cache hit ou cache miss, tá? Eu vou saber se está cacheado ou não. Quando eu faço alguma modificação em alguns elementos, crio vários elementos no teste, faço atribuições, por exemplo, esse canal para esse cara, esse canal para aquele outro cara, esse cara não pode ter aquele canal. E aí vou fazendo todos os testes de integração e usando o container só para me garantir a limpeza e aquele cache lá dentro do container. Exclui o container, segue a vida que está tudo limpo. Demo time, desculpa novamente. Mas rodar os testes unitários e mostrando assim, iniciou, eu criei 5 canais, 10 equipamentos, atrelei para aquele equipamento aquele canal, para aquele equipamento esses outros 5 canais, faço uma request, garanto que aquele canal está na resposta do meu JSON que retornou, verifiquei o status cache purge, se está miss, o cache status se está hit ou se está miss, eu tenho que garantir que está miss, porque não existe a primeira requisição. Fiz a segunda, de um outro equipamento, tenho que garantir que aquele cache está miss, porque não teve entrega de conteúdo de um equipamento para o outro, que eu garanti que minha chave que eu gerei está com as informações corretas, e a resposta esteja coerente com o que eu espero, sem cache nenhum. Então, faço o teste da coerência. Esse equipamento acessa essa informação, então ele tem que ter esse conteúdo, tem que ter o canal X, Y, Z. No outro equipamento tem que ter o canal W e K. No outro equipamento não pode ter nenhum canal. E daí eu faço a request de novo. Agora, eu espero que dê hit, porque eu estou refazendo o request, só que para um outro equipamento. Então, fiz para o primeiro, depois pulei, fiz para o segundo. E aí eu garanto exatamente que aquele conteúdo que foi cacheado está entregue para o proprietário daquele conteúdo, que é aquele equipamento que eu espero que receba aquela informação, e garanta que
que está a informação correta sendo entregue para os equipamentos corretos, mesmo cacheados e mesmo que tenha informações sensíveis de usuário. Conclusão. É possível fazer cache de APIs para dados, inclusive dados de usuário. Algum artifício, provavelmente, como, por exemplo, ter que armazenar essas requests com toda a informação para você ter que refazê-la de novo, às vezes é necessário. Tá? Python com Django, não é só para fazer blog, nem sisteminha simples. Tá? O framework full stack ajuda e muito produtividade. Tá? Independente da sua aplicação, cache salva vidas. Tá? Use cache sempre que possível. Vai diminuir a quantidade de hardware necessária em servidores, vai fazer os servidores aguentarem a carga. Por exemplo, sem cache, aguentar 300 requisições por segundo. Espetando o cache lá, vai para 8, 10 mil requisições por segundo de um consumo de API. E um caso que simplesmente o servidor morria, agora chega num limite, por exemplo, entrega a velocidade de interface de rede em gigabit por segundo para entregar APIs e chega no limite da velocidade de rede, quando vem rajadas de requisições. Algumas informações, se quiser entrar em contato, saber mais, quiser que eu faça o demo, que eu não fiz agora, também posso, já mostrei para algumas pessoas, conhecidos, tal, e quem quiser informações, essa parte de configuração, posso colocar no GitHub, disponibilizar, quem quiser pegar as configurações, a apresentação vai estar disponibilizada também. Não sei se no próprio aplicativo do Macado, eu tenho que descobrir como é que eu faço isso depois. Perguntas também podem ser enviadas pelo Macado, ou quem quiser agora está aberto para perguntas. Vamos lá, gente, muito... Ninguém entendeu nada, está tudo tranquilo, todo mundo já sabe muito disso e... Sim, vai depender do teu outro lado, descobrir como que foi. Na verdade, a parte de integração de cache é uma coisa, a parte de limpeza vai ter que descobrir quando aquele dado for alterado. Por exemplo, triggers em banco de dados. Aquele trigger vai chamar uma determinada aplicação, passando aqueles dados para alguém, aquele alguém vai montar a request e disparar para o Nginx, limpa esse cara. A pior dos casos não tem como integrar, mas eu sei que quando eu alterar esses caras aqui, eu quero limpar todo o cache. Vai lá, apaga a estrutura diretória do cache. Está limpo. Mas não mantém os caches de quem eu gostaria que tivesse mantido. Exato. Ele sabe, por quê? A partir do momento que aquela request foi cacheada, as próximas requests não chegam mais no servidor. O servidor, o gatilho vai estar no servidor para fazer aquela limpeza, aquela modificação. Então, o gatilho tu fez o cache e guardou lá. As requisições que vierem não vão vir mais para o servidor. Vão pegar o conteúdo estático do cache, que é pegar aquele arquivo e cuspir para fora. Tá? E o teu gatilho vai estar aqui. Um trigger de banco de dados, ou se estiver usando algum ORM que detecte modificações, edições, pega aquela informação, consulta no teu banco onde você guardou a query, ou, se for mais simples, não precisa nem identificar a query completa. Tá? Se não for dados de usuário, coisa assim, tu não vai ter que identificar aqui. Eu quero pegar todas as requests que estão cacheadas referentes àquele usuário ou aquela informação daquela API específica. Então, desse ponto, você não precisa. Então, simplesmente manda um cache purge global passando... Simplesmente, apaga tudo que tiver com essa cache key. Não, ela simplesmente faz um request. Oi? Sim. Esse mesmo tipo de solução
Na verdade, não serve só para Nginx. Por exemplo, se estiver utilizando um Varnish. Esse Varnish, ele recebe cache purge e ele vai fazer exatamente o que esse módulo do Nginx está fazendo. Aliás, a maior parte das informações, quando eu comecei a procurar uma solução para esse problema, eu encontrei em documentações do Varnish. Só que eu utilizei um módulo do Nginx para resolver o meu problema, porque eu estava utilizando o Nginx na ponta. Independente da aplicação que você estiver usando atrás, ela simplesmente tem que ser capaz de fazer um XHR. Ele vai ter que fazer um request HTTP para o Nginx ou para o Varnish e falar assim, ó, dá um purge naquele cara. Se estiver usando... Uhum. No braço. Eu monto a estrutura, eu vou guardar algumas informações que eu vou guardar lá. Boto o ID do usuário, se eu tiver necessidade. Coloco, eu estou usando módulos, o ORM do Django. Então, por exemplo, tenho canais, a relação setup box canal, que é o cliente, nosso cliente setup box canal. Então, eu sei que quando tiver alguma alteração no módulo setup box canal, ou se tiver no setup box, ou se tiver no canal, eu sei que eu tenho que pegar todos aqueles que tenha aquele usuário. Então, eu faço um filtro no Mongo, pego lá usuário 2, módulos, setup box channel e setup box. E pego todos aqueles lá, faço um filtro no Mongo, vou ter a lista de requests que foram feitas, que eu sei que estão cacheadas, porque chegou na aplicação de back-end, e eu vou varrendo uma por uma e falando purge, 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 purge. E o purge também é muito simples para o Nginx fazer, que simplesmente ele vai pegar, vai montar aquele MD5, identifica o arquivo no file system, remove ele. Se quiser desempenho, por exemplo, jogar esse file system em memória, montar o file system de cache em memória, tu vai reduzir de 4 milissegundos por request para 1 milissegundo, 2 milissegundos também. Tem N alternativas. Por exemplo, poderia colocar também essa informação armazenada no main cache, por exemplo. Mas o mais tranquilo é o file system, que ele vai criar aquela estrutura de diretórios. Aquela estrutura de diretórios onde aquele conteúdo vai estar naquele arquivo que está naquele diretório. Var lib cache, channel 5, 1F, e o conteúdo está lá dentro. Quando ele recebe um purge, ele monta a cache key, passa o MD5, descobre o hash, vai lá no file system, existe aquele arquivo? Está expirado por tempo? Não. Então, apaga ele, passa o request para trás, segue a vida. Mas... Acabei bem rápido até. Tem mais 10 minutos, pelo menos, para perguntas. Esse problema está aparecendo bastante de front-end. Na parte do front-end, onde você está clicando, deve estar utilizando um JavaScript, fazendo algum request ou um redirecionamento. No caso do Nginx, o que vai acontecer? Essa tua request vai estar em 3 lugares diferentes, o que o teu cache vai estar em 3 lugares. Medo. Vai acontecer, de algum jeito, se você for fazer o cache disso, você vai ter que dar um jeito de limpar. Se os dados de autenticação forem necessários fazer alguma autenticação, algum processamento no servidor a cada autenticação, por exemplo, salvar no banco de dados a informação
do horário que aquele cara acessou, ou botar num log, acessou tal hora, o usuário Pedrinho acessou o site tal hora. Aí você não pode fazer o cache disso, porque tem alterações sensíveis a tempo, temporais. Agora, se você fez o request, fez o redirecionamento, voltou, você acabou gerando 3 caches no teu Nginx, para você limpar isso. Ou você sabe que tem aqueles 3 caches, identifica eles e purga um por um, ou aquela pior situação, vou lá e apago a estrutura diretória de cache, que eu sei que está limpo. Só que vai vir as próximas requisições, aquelas requisições vão bater e vai comer carga do seu servidor. Pode mostrar a fórmula da cache key de novo? Não é fórmula, é concatenação de string. Essa que tem só o esquema, que eu destaquei lá, o HTTP e a... Sim. Isso. HTTP Authorization, vai vindo o header. Então, tudo que de informação que vai pegar no Nginx, que vier via header HTTP, ele começa com $HTTP underline, a identificação do cara. Esse authorization vem daquele segundo vermelho ali, daquele header. Pode ser dinâmico. Na verdade, nesse caso da minha aplicação, ele é estática. Cada cliente ele tem a API key dele. Então, pode acontecer de eu fazer um request, passar a API key do meu vizinho, pegar a informação do vizinho, porque ela vai estar cacheada e eu... Não, exatamente para acontecer isso, ele faz a autenticação, ele recebe a API key dele e ele começa a navegar com a API key dele. Para você pegar a API key do teu vizinho, tu pegou a senha dele, então você tem acesso às coisas dele. Que nem roubar senha. Mas vai pegar o conteúdo cacheado, tá? E simplesmente aquele login falhou porque ele entregou dados indesejados, entregou dados de um usuário para outro. Com os testes unitários de integração, eu garanto que as informações pertencentes a um usuário sejam entregues para aquele usuário, e quando o outro usuário fizer a requisição, ele não possa pegar a informação. Então, constrói a aplicação desse jeito. Faz todos os testes, monta lá, eu quero que faça isso, faça request, receba essa informação, sem cache. Depois faz a mesma requisição do mesmo usuário com cache. Se eu tiver a API key de um usuário e fizer a request, ele vai ser, ou seja, ele vai saber que é o usuário que fez a autenticação, o usuário X. Se eu pegar a chave do usuário Y e fazer um request, na verdade, quem está fazendo para o sistema é o usuário Y, não o X. Então, independente, por isso que ele faz a autenticação, recebe a API key e fala assim, a partir de agora, todas as informações que mandar para frente, você vai mandar a API key. Todo o processo de identificação web de usuário é feito baseado ou API key ou Session ID. Por exemplo, você faz um login no PHP. Ele vai gerar um Session ID novo, ou mantém um hash, e ele vai entregar, guarda isso no cookie. O que acontece? Todas as próximas requisições que vierem, vêm com o cookie. Se veio com o cookie, você sabe que aquele cara é o Pedro, veio uma outra informação com outro hash, eu sei que não é o Pedro. Então, toda a parte de protocolo web está baseado nessas informações para a identificação de sessão de usuário. Pode mudar ou não, no nosso caso, não. A gente fez o seguinte, o equipamento... Não. São estáticos e diferentes. São diferentes. Para cada usuário. Exato. Tá para um número estático, mas pode ser dinâmico. É que nem session. Tá? A API key é a mesma coisa, a usuário e senha concatenado numa hash SHA-512. Na verdade, você vai ter, se você tem a API key dele, você tem o usuário e senha dele, é a mesma coisa. Você pegar um browser que está autenticado numa página e você vasculhar lá, abrir o debug do JavaScript, pegar a informação de cookie, você tem a seção dele. No Facebook, você pode fazer isso.
A maior parte, 99,9% das autenticações é feito... Por quê? Ele tem que mandar alguma informação nos requests falando assim, ó, eu me identifico como... Meu nome é Elber, me identifico no servidor, meu usuário é tal, minha senha é tal. Recebo um Session ID, pode ser dinâmico ou estático, depende. Tá? Mas a ideia é que só o usuário conheça a API key dele. Oi? Um problema de man in the middle, um ataque de man in the middle, alguém está pegando todas as requisições e lendo as requisições. Um HTTPS com SSL. Agora, mesmo HTTPS com SSL, se o cara abrir o browser do usuário, achou o cookie, ou a API key, ou Session ID, ele pode, em qualquer browser, trocar essa informação via JavaScript, tipo, fazer login com uma conta, trocar essa informação e fazer acessando a outra conta. Oi? Arrancar o dedo do cara para pegar a impressão digital dele e colocar no identificador. Não, o cache, a informação do usuário está sendo em Postgre. Está em Postgre. É só para eu saber assim, ó, como eu identifico o usuário. Tem 5 jeitos. Pode vir só o primeiro, pode vir só o segundo, pode vir só o terceiro, pode vir uma combinação deles. Não vai bater a cache key. Se não bater a cache key, eu não vou conseguir invalidar ela. Por isso eu guardo. Nesse caso, não. Por quê? Eu tenho chaves de procura. Eu quero pegar onde os dados do Mongo estejam com o usuário 2, mais a aplicação seja a TV, mais a não sei o quê. No Redis, eu vou conseguir chave-valor. Exatamente por esse ponto. O primeiro é compartilhado, completamente compartilhado. Todos os usuários acessam exatamente as mesmas informações, porque todas são informações públicas. A lista de canal global serve para todo mundo. Então, a única informação que eu guardei para poder montar a cache key foi a URL. Então, qualquer usuário, independente de estar logado ou não, se ele acessar aquela informação, todos eles vão pegar do cache. Sim. Só aquele. Só aquele. Na verdade, eu pego assim, ó, a lista de canais, onde está incluído aquele canal que eu alterei. Alterei o nome do canal. Alterei o nome do canal, vou ter que disparar. Todas as requisições, por exemplo, canal 3, e eu sei que aquele canal, o que eu alterei é o 3. Tem o canal 4. O canal 4 eu não limpo, porque não foi alterado. Mas o canal onde aparece a lista de canais, o barra canal. O barra canal, limpo também, porque o canal 3 está incluso. Mas, acabou o tempo? Oi? Um minutinho. A necessidade de carga. Foi quando tivemos que correr atrás. Então, aquela ideia, vamos construir a aplicação o mais rápido possível. Django, tranquilo, produtividade lá em cima. Não se preocupa com eficiência, escovar os bits. Depois, quando começa a aparecer o problema, a gente vai fazer teste de carga. A gente faz teste de carga, por exemplo, tem um cluster de CoreOS, onde faz containers de Docker, e esse container de Docker roda o HTML e JavaScript lá, atacando um servidor. Então, daí eu começo a identificar gargalos no meu sistema. Beleza, eu tenho o problema, eu tenho a carga, eu consigo fazer todos os clientes acessarem simultaneamente, eu mando via WebSocket para lá, para ele dar um window location reload e está feita a bagunça no meu back-end. Eu tenho problema. Beleza, agora que eu tenho problema, eu vou procurar a solução. Vamos otimizar banco de dados? Vamos mudar a linguagem para uma linguagem que tenha um pouco mais de desempenho? Vou ter que reescrever muita coisa. Tá?
ou não. Então, chegamos na solução. Com cache, resolve o meu problema. Então, fizemos a solução baseado nisso. O front-end, como ele é, dinamicamente ele é alterado, então, vamos garantir que, independente da modificação que tenha no meu front-end, eu quero o meu back-end fazendo as coisas corretamente. Por isso, armazenar os dados, ou poderia ter combinado de início. Só que esse tipo de necessidade vem com o evoluir do projeto. Acabou o meu tempo. Obrigado, pessoal.